Voltamos. Vamos então dar continuidade. Esse é o vídeo 3 da aula de sábado, 27 de março de 2021. Nessa aula estamos estudando o livro 3º, As Leis Morais, capítulo 1º, a Lei Divina ou Natural, e nós estamos agora ainda no item 2, Conhecimento da Lei Natural. No segundo vídeo, nós estudamos as questões 619 até a 623, e agora nós estudaremos das 624 até a 628. Vamos lá? Questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Porque lá a gente tinha falado dos falsos profetas, vocês se lembram. Então, ele coloca aqui, o verdadeiro profeta é um homem de bem. Olha que coisa importante. Inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar uma verdade. Então, veja que coisa muito importante. Além do que ele fala, é importante observar as suas ações, se são ações condizentes com todo o seu discurso, né? Então, sempre um verdadeiro profeta é um homem de bem, né? Inspirado por Deus, portanto. Então, vamos começar a prestar atenção para não nos enganarmos. Então, ó, 625, essa questão é clássica. Então, vamos lá. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Se nós estivéssemos ao vivo, ou se nós estivéssemos numa reunião presencial, eu diria, vamos responder todos juntos, porque essa é uma resposta que todos sabemos. Qual é o modelo mais perfeito, né? Aquele que Deus mandou para servir de guia. Então, Jesus, né? Ponto. Sem nenhuma dúvida, ele coloca, vede Jesus. Veja lá como a gente falou do profeta, que fala das suas palavras e das suas ações. E aí a gente vê Jesus, que colocava em prática tudo aquilo que ele estava falando, aquela sua lei de amor, de respeito, de compreensão do próximo, né? E aí ele coloca aqui, que eu vou até ler, gente, porque eu acho tão bonitinho. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Então, aqui uma coisa interessante, né? Jesus, ele não reencarnou na Terra, vocês sabem disso, né? Ele encarnou, porque ele veio só uma vez, né? A vida dele, né? O seu processo evolutivo não ocorreu aqui. Então, aqui ele só encarnou. Nós reencarnamos, porque já estamos várias vezes aqui, já fomos, já voltamos, já fomos, já voltamos, né? Jesus não. Jesus veio, deixou a sua mensagem e continua agora observando a gente lá de cima e pensando, meu Deus do céu, vou ter que pegar a Kátia pelo pescoço, né? Porque, meu Deus, de novo, Kátia, né? Mentira, tadinho, Jesus não faz isso, né? Ele sabe que a gente está caminhando devagarinho, né? E que a gente está se esforçando, pelo menos devemos estar, né? Questão 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes delas só foram conhecidas por intuição? E olha a resposta, não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las, desde os séculos mais distantes. Pois seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Então, veja, desde tempos muito remotos, as leis estão aí.
E aqueles que prestaram atenção, que entenderam, que estudaram, começaram a divulgar isso. Claro, foi perfeito? Não, estávamos começando lá a nossa caminhada. Mas já tinha ali um início, né? Uma sementinha sendo plantada, um terreno sendo preparado para que pudéssemos receber depois os ensinamentos mais aprofundados. Mas veja, se as leis divinas estão escritas na natureza, no livro da natureza, né? O homem sempre pôde conhecê-las, sempre que quis, sempre que desejou procurar. Então, mesmo por isso que os princípios foram proclamados em todos os tempos, né, pelo homem. Então, você vê, todos os povos tinham regras, né, que incipientes, iniciantes, mas que já tinha ali um comecinho, né, dessa lei. Questão 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tá, gostou? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Quer dizer, se Jesus veio aqui, ele é o maior modelo que a gente tem, ele já ensinou. Para que então que a gente está fazendo isso? Para que está codificando uma doutrina nova? Precisa mesmo? Tem certeza? Né? Então vamos lá. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico, olha que coisa, e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. O que isso quer dizer, Kátia? Veja, Jesus falava por parábolas, então era um ensino que precisava ser compreendido, a gente precisa entender o contexto, precisa saber por quê. Né? Então, assim, tem uma série de coisas que envolve e que muitas vezes faz com que a gente se perca, que a gente não compreenda muito bem o que está acontecendo. Então, o que o Espiritismo veio fazer? Veio ajudar a desvendar isso, veio ajudar a tornar essa verdade mais clara para todo mundo, né? Aí continua, é preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. Veja, de quando Jesus trouxe aqui a sua doutrina até o advento do Espiritismo, quão deturpado ficou a doutrina cristã, né? Como não compreendemos tudo que ele nos trouxe e fomos pelo caminho aí metendo os pés pelas mãos e modificando e fazendo como achávamos que era. Então, quando vem o Espiritismo, ele vem para nos trazer, para nos lembrar desse cristianismo inicial, para nos trazer com mais clareza, uma vez que agora já tínhamos e continuamos tendo, claro, amadurecimento, desenvolvimento, progresso suficiente para entender algumas coisas que quando Jesus passou por aqui ainda não tínhamos. Então o Espiritismo ele tem essa responsabilidade. E que responsabilidade é essa, né? Então veja, nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. Então, veja, a gente vem para mostrar, para clarear, para ajudar a compreender melhor. Né? O Espiritismo vem com esse intuito, com o intuito de clarear. E questão 628, desculpa, a última do nosso estudo de hoje. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? E aqui a resposta também é aquilo que a gente já sabe. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Então veja, hoje nós temos condição para isso. Né? Hoje nós podemos compreender essas instruções mais complexas. Então,
Lá atrás, na antiguidade, não é que eles não tinham, claro que tinha. Então, se a gente for ver, as pessoas, né, que estudavam, eles colocavam aquilo como sagrado, era só para os iniciados, né, só para alguns, e depois as coisas foram, elas iam, foi se popularizando, mas veja, não dá para a gente negligenciar nenhuma dessas doutrinas. Por quê? Porque foi o caminho que nós percorremos, né? E todas elas têm ali no seu bojo o início, né? Os germes dessas verdades que hoje a gente tem conhecimento. Mas a gente lá atrás já começava a pensar nisso, começava a compreender. Então, hoje, o Espiritismo ele traz um monte de ensinamentos que nós não teríamos condições de entender anteriormente, né? O Espiritismo, então, ele vem para complementar aquilo que a gente ainda não conseguia na nossa caminhada. Nós chegamos agora no patamar em que podemos. Gente, por hoje é só. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau!